E aí nós podemos já começar a nossa palestra. Felipe, a palavra é sua. Mais uma vez te agradeço para falar nessa noite sobre o papel da política econômica externa na formação do modelo português em resposta à crise europeia. Eu peço que os convidados silenciem os microfones, por favor, para que não tenhamos interferência na palestra do professor Felipe. Muito obrigado. Show. Muito obrigado, professor Clayton, pelas palavras. Primeiro, também agradecer a oportunidade. Minha primeira palestra, eu fui aluno tanto da graduação quanto do mestrado no Mackenzie, como você falou, fui seu aluno, uma grande honra dividir a palestra contigo sobre um trabalho que escrevemos em conjunto, também aqui citar o professor Joaquim Assi, o professor Álvaro também. E, bom, é um grande prazer. E, obviamente, peço ao professor Clayton para que qualquer ponto muito importante, que o senhor se sinta à vontade para me parar, como sempre disse, sou um aluno eterno, então acho que a palestra funciona muito melhor, inclusive se todo mundo puder colocar as dúvidas no momento que senti-las, obviamente mantendo um mínimo de ordem. Então, bora lá. Antes de falar, de fato, né, da política econômica externa e da política internacional de Portugal, não vamos nos ater somente à política econômica. A gente tem que entender um pouquinho o que é Portugal. Obviamente, todo mundo conhece Portugal, mas muito mais para entender um pouquinho o que sedimentou, de fato, a política externa portuguesa. Por que ela age da maneira que age? Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar do país é a sua posição geográfica, né? Portugal Ibérico, ele fica ali entre o Oceano Atlântico e a Espanha. Ele não tem ligação terrestre com outros países da Europa que não a Espanha. A Espanha, a gente tem que lembrar, e aqui sem muito medo de errar, um rival histórico português. Então, essa posição geográfica ela já acaba dando, né, ali o tom, o nível das dificuldades que o país iria enfrentar para que pudesse expandir suas fronteiras, suas riquezas e etc. Isso desde a época imperial, né? A gente tem que lembrar que a época mais frutífera para Portugal foi, de fato, as grandes navegações, onde que ela rivalizava novamente com a própria Espanha. Ela utilizava ali já a sua saída para o Atlântico justamente para se inserir internacionalmente, obviamente ali num primeiro momento muito mais como uma nação imperialista, mas obviamente já tendo plena noção de que era um tanto quanto isolada dos demais países europeus, né, que viriam a se tornar os países europeus. Essa condição natural, ela acaba, obviamente, gerando um certo distanciamento, né, ocorrido do bloco. Então, a gente, obviamente, ao avançar do tempo, Portugal passou por quase 50 anos de um período ditatorial, Salazar, e neste período foi se solidificando um sentimento de que Portugal não fazia parte da Europa de forma alguma. Então, via-se que Portugal, e justamente durante o período ditatorial, onde, obviamente, o nacionalismo imperava como ideia central de governo, viu-se um distanciamento muito forte de Portugal para com as outras nações que compunham a Europa como um todo, o bloco europeu, a União Europeia, posteriormente. E obviamente, esse certo distanciamento trouxe malefícios para Portugal, e eu vou conseguir fazer um paralelo com o Brasil há pouco, que é a pouca liberdade econômica que se tinha no país durante esse período. Havia-se, obviamente, menor abertura econômica. Então, acontecia que a indústria, de fato, nacional não foi modernizada. Isso acabou fazendo com que Portugal, assim como a Espanha, mas a Espanha aqui, por fazer fronteira com a França, um forte país da Europa que até então dominava as relações internacionais da Europa como um todo. A gente tem que lembrar que o francês não é a língua diplomática à toa.
Portugal se viu muito atrasado, né? Viu-se sua indústria atrasada e a sua economia, obviamente, muito atrasada, diria até que rudimentar, né? Fim do período ditatorial em Portugal, obviamente pautado na própria democracia, uma condição sine qua non para que se fosse admitida a vontade de fazer parte da União Europeia, do bloco europeu, e dada esse ímpeto gerado por uma troca de modelo de governo e pela própria democracia, assumir ali de fato, né, a sua condição de país tanto atlântico, ou seja, com forte ímpeto a expandir suas fronteiras além mar, quanto europeu. Então, muito se falava, né, ali, a partir da entrada de Portugal na União Europeia, não era difícil verificar portugueses falando nas ruas, pronto, agora sou europeu, como se houvesse alguma bizarrice geológica e Portugal tivesse sido empurrada para o meio da Europa, de tão forte que era o sentimento de que eles não faziam parte, de fato, do continente e, obviamente, ali dos blocos e das parcerias econômicas. Quando a gente fala da política externa portuguesa, a gente consegue verificar pelo menos 3 fases bem delimitadas ali de atuação. A primeira fase compreende de 1986 até 1995. Essa primeira quebra, obviamente, com o lançamento do euro, uma moeda única. E a segunda fase, entre 1995 e 2014, é quando Portugal sai da Troika. Esse ponto nós vamos abordar dentro em breve. E a terceira fase, de acordo com o que entendemos, ainda em andamento, obviamente, mas temos que lembrar que esse trabalho, o presente trabalho, ele para suas análises no período pré-pandemia do Covid. E a gente vai ver que há alguns pontos de atenção e que pode ser que tenhamos ali o final dessa terceira fase bem delineada no ano de 2019. Vamos tratar agora das fases, né? A primeira fase. O que nós notamos nessa primeira fase? De 1986, a entrada, o marco legal da entrada de Portugal na União Europeia, até 95, a criação do euro, foi um período muito abundante para Portugal. Portugal gozou ali de uma estabilidade política muito forte, ou seja, você saiu de um período ditatorial que durou muito tempo, você teve ali 10 anos de estabilidade política, e quando eu falo estabilidade política, a gente tem que lembrar que os partidos e seus vieses na Europa, principalmente, são muito fortes, então eles tentam fazer governos de coalizão, etc, etc, e nesse período isso não foi notado. Obviamente, não foi notado talvez por um forte crescimento econômico, isso foi notado no Brasil também, a partir de uma abertura econômica e da entrada de bens e serviços externos, e você poder realmente ali de fato se fazer presente em outros países, isso gera, obviamente, um aquecimento econômico muito forte. Mas, como falei anteriormente, Portugal é um país atrasado tecnologicamente em seu parque industrial, de serviços e etc. Como Portugal poderia alterar ali o seu status quo de patinho feio da União Europeia? Seria, de fato, modernizando a sua indústria nacional. Posição geográfica nós não podemos mudar, obviamente, por motivos óbvios, a não ser que Portugal saísse dominando outros países da Europa, o que também não aconteceria. Então, ele deveria ali, o Portugal, para figurar como no pelotão da dianteira ali da Europa, como os países, os grandes players do bloco, ele deveria modernizar sua própria indústria, sua própria economia. E com a entrada na União Europeia, houve a abertura de fundos estruturais pelo próprio bloco econômico, FMI, Banco Central Europeu, etc., visando, né, alterar a realidade econômica lá. E isso eu gostaria que vocês gravassem, a palavra financiamento. Então, Portugal realmente começou ali uma política expansionista para a dívida, justamente visando modernização econômica e ganho ali de share quando a gente fala em relevância econômica. Adesão à NATO também foi feito, isso aqui visando, obviamente, boas políticas
com os norte-americanos, acordos bilaterais com a Espanha pós-franquista, lembrando que a Espanha pós-franquista também fim do período ditatorial de Franco na Europa, ela deixou de ser vista como uma ameaça, pois era tida como uma ameaça, obviamente, dois países com governos ditatoriais tendem a ser muito bélicos. Então, dada essa acalmada no clima político com seu único país fronteiriço, houveram acordos bilaterais com ex-colônias, inclusive Brasil e outras colônias situadas ali na África, que são lusófonas também, e uma aproximação com Inglaterra. Inglaterra, lembrando que ela era um dos grandes pilares econômicos da União Europeia, não como hoje, que esse bastão foi passado, né, da França e Inglaterra para a Alemanha, mas ela tinha, de fato, ali muito poder e poder de influência na própria União Europeia. Então, tudo isso indicava para um só caminho. A política externa portuguesa nesta primeira fase, obviamente muito contente com os resultados que até então estava obtendo, ela gostaria de cada vez mais entranhar essa integração, fazer parte de fato da União Europeia como um país relevante, não só como um patinho feio. Em 1995, ao lançamento do euro, a moeda única, Portugal figurava de fato ali como um dos idealizadores da moeda, então era o primeiro passo de fato para demonstrar que não estava ali somente querendo gozar de um status, mas sim fazer parte do grupo efetivamente. E dada o lançamento do euro, a gente inicia a segunda fase. Essa segunda fase, particularmente, pode ser dividida em dois grandes blocos, né? Pré e pós 2008. 2008, a gente fala da crise financeira que atingiu globalmente. Então, como era a política, como estava o cenário de Portugal pré-2008, então de 1995 a 2008. Como falei, ele continuava buscando fortemente uma maior integração e figuração como uma potência de fato europeia. Então ele participou ali como fundador da moeda única, como falei, acordo de Schengen, fez parte, assinou. Só que nesse primeiro momento já começou alguns movimentos que cercearam Portugal dos planos que até então estavam bem escritos, né? Como falei, a França acabou perdendo ali. A França e a Inglaterra, eu diria, acabaram perdendo a sua figura de líder política da Europa e esse bastão foi passado para a Alemanha, com grande poderio econômico, uma nação até então recém-unificada, mas que passaria a figurar como grande exemplo, eu não gostaria de usar líder, mas como grande sombra ali na União Europeia. E todos sabemos como a Alemanha se comporta historicamente com as suas políticas, principalmente por fatores advindos do pré- e pós-Segunda Guerra Mundial. Então, Portugal e os participantes da União Europeia acabaram por ter que assumir algum viés de austeridade nas suas políticas, o que já ia de encontro com o que eles estavam pregando na primeira fase, que era de fato financiamento para modernização de indústrias e etc. Então, o que acaba fazendo? Portugal não conseguiu, de fato, ali a modernização que precisava. Obviamente, houve uma grande melhoria no cenário que se via num primeiro momento, mas não conseguiu atingir os níveis que gostaria de modernização. E o que acontece? Você acaba aumentando ali uma dependência de Portugal com a própria Espanha. E lembrando que, apesar da Espanha não ser mais vista como uma ameaça, e aqui, como eu digo, uma ameaça bélica, a gente deve lembrar, obviamente, da dominação não por hard power, mas por soft power, por influências, etc. E é algo que a Espanha tem muito mais, pelo menos, do que Portugal, por exemplo, para com os outros países que compõem o bloco. Então, Portugal, nesse período, nesse momento, acabou ficando com muito medo de virar uma periferia dentro de uma periferia, né? A gente tem ali já a Península Ibérica que pode ser vista como periférica à grande Europa Central ali, ao grande centro, desculpa, da Europa, da União Europeia, e Portugal ficou com medo de ser uma periferia dentro da periferia, né?
E também nessa época, pós 1995 até 2008, Portugal intensificou o foco nas atividades como, por exemplo, o turismo. A gente tem que lembrar aqui que o turismo ele gera uma grande quantidade de divisas para Portugal. Mais recentemente, em alguns estudos, a gente deve lembrar que o número de visitantes de Portugal ele excede a população em 1,5. Então, todo ano entram em turistas 1,5 do que ele tem de população normal. E durante esse período também, dado que foi necessário uma busca muito forte por um financiamento, como já disse algumas vezes, foi começando a se notar uma crescente pressão por endividamento. E já nesta época, e aqui muito mais perto de 2008, foi se notando que possivelmente havia um certo tipo de bolha de endividamento. Então, nesta época, justamente, Portugal visou aumentar ali, com a sua bem vista diplomacia. Portugal, de fato, principalmente para os países lusófonos, é um país que tem a diplomacia muito benquista. Tentou aumentar o processo de internacionalização da sua economia, né? Ele tentou captar IED. Só que o que aconteceu nesse período? Isso é muito peculiar. Não foi um investimento muito direto. O que aconteceu em Portugal é que muitas empresas, muitas indústrias eram estatais, e no período de privatização, a Ásia, aqui na figura da China, entrou muito forte, fazendo com que, de fato, a indústria fosse, de certa forma, modernizada, mas que os benefícios dessa modernização não fossem reinvestidos necessariamente em Portugal. Ainda no pré-crise de 2008, a gente havia ainda grande estabilidade, uma vez que as contas desse grande endividamento, dessa pressão orçamentária, ainda não havia estourado. Após a eclosão da crise financeira global, então pós 2008, em 2009, o receio de uma possível crise de endividamento, e aqui não somente em Portugal, mas ali no grupo dos PIGs, né? Portugal, Irlanda, Grécia, era muito forte. O nível de endividamento público de Portugal chegou ali, salvo engano, em 2010, já a 90% do PIB. Aliás, desculpa, no ano de 2011. E dado esse cenário de gigante endividamento, ausência de investimentos estrangeiros, a gente tem que lembrar que o mundo realmente foi atingido de maneira muito forte pela crise financeira. Isso acabou suscitando com que Portugal tivesse que solicitar auxílio financeiro ali no final do ano de 2011. Esse auxílio financeiro foi conhecido posteriormente como Plano Troika, né, um plano de reestruturação. E esse plano de reestruturação portuguesa contou ali com a Comissão Europeia, Banco Central Europeu, FMI. E, obviamente, não há nenhum plano de reestruturação que não peça uma contrapartida, né? Então, qual é a contrapartida desse plano de reestruturação? A Troika, mandatoriamente, salientou que Portugal deveria alterar a sua política expansionista, quando a gente fala de gastos do governo, para uma política de austeridade, né? Algo que a gente já tinha notado ali no pré-crise, com a Alemanha ascendendo ao papel de pelotão, de líder do pelotão, vamos colocar assim, europeu. Portugal deveria seguir a mesma trilha e, de fato, ali apertar os bolsos e ser muito mais cauteloso no que tange endividamento, ou seja, uma política de austeridade, um arroxo fiscal muito forte. Vale lembrar que durante esse período, mesmo com a crise já instaurada, e aqui a crise de orçamento público, mesmo assim, durante esse período, o pilar aqui, que eu, como disse no início, que sustenta fortemente Portugal dentro do bloco, que é a democracia, passou a ser ameaçado, uma vez que o partido que exercia o poder durante esse período, que era o Partido Socialista, apresentou uma grande resistência na adesão a esse plano de reestruturação. Né? Por quê? Obviamente, com um plano de reestruturação e com a austeridade totalmente necessária e cabível, haveriam sim custos sociais inerentes a isso. Né? A gente vai ver. Agora, quais
quais foram os mecanismos, né, para a reversão dessa crise, tanto da financeira quanto da dívida pública? Primeiro de tudo, austeridade financeira, responsabilidade fiscal. Então, houveram cortes com gastos de saúde, educação, aposentadorias, investimentos do governo em infraestrutura. Houve congelamento de salários do funcionalismo público atrelado ao aumento de carga de trabalho, então um decréscimo dobrado, um aumento de carga tributária. Obviamente, todos esses pilares fazem com que parte da população sintam esse arroxo fiscal, desculpe, e obviamente fiquem bastante descontentes com as ações tomadas. E quando nós temos o governo atuante fazendo pressão para o não aceite do plano de reestruturação e parte do governo, e aqui um alinhamento muito mais à direita, fazendo muita pressão para que para que a adesão fosse de fato formalizada, não há instituições que não, pelo menos, balancem nesses aspectos. Então, foi obviamente um golpe muito forte para Portugal, mas frente a toda essa política de austeridade que realmente foi implementada em 2011, no ano de 2014, Portugal conseguiu, de fato, sair da troika, né? Uma saída limpa. Ele saldou as dívidas originadas com um plano de resgate. Daí aqui só repassando alguns números importantes, o déficit orçamentário, que em 2010 era de 11,2, passou para 7,1 em 2014. Obviamente não é o melhor cenário, mas quando analisamos tendência, já é um bom sinal. Houve a estabilização do nível da dívida pública bruta, um nível muito alto, acima de 100% do PIB, mas estabilização, lembrando que a gente vinha aqui praticamente desde 1995 com uma tendência de aumento desse nível, e obviamente a gente teve de fato ali a contenção do aumento dos níveis de desemprego. A gente tinha em 2011 instalação da Troika 17,3 versus 13,6 na saída da Troika. Então, só um parênteses aqui, o Brasil em anos de Covid, notou ali, obviamente, um aumento do desemprego, mas ele não chega perto dos 17,13. Então, a gente consegue ter aqui um pequeno paralelo de qual era o nível de desemprego em Portugal e o nível de desespero do povo, que, obviamente, mesmo com esse desemprego, mesmo com esse aumento na carga tributária, conseguiu galgar ali um certo sucesso na reestruturação econômica. Esse modelo de austeridade sucinta, obviamente, isso alinhado com o modelo diplomático de Portugal, que é de fato de buscar uma maior integração, buscar fazer parte da União Europeia, não só como um figurante, mas como uma grande potência, deu origem ao chamado, né, modelo português. Então, qual que é o papel de fato da política externa nesse período, né, no período da crise, e como ele ajudou no modelo português? O principal receio de Portugal durante esse período era que houvesse qualquer ganho de força de um movimento que retirasse o país do bloco econômico. Isso iria reabrir algumas chagas de um passado não tão distante e, obviamente, que não deixou nenhuma saudade. Como brasileiros, às vezes a gente acaba sofrendo do mal de cachorro vira-lata para Portugal. Creio eu que o sentimento é o mesmo. Então, ele deixar de fazer parte, ele ser teoricamente expulso, assim como a Grécia foi um pouco de tempo depois, traria de fato impactos muito fortes, não somente econômicos, mas sociais e até de estima para o próprio povo português. Como falei, mesmo com todo o custo social, com todo o arroxo fiscal causado pelo programa de reestruturação, esse esforço acabou fazendo com que Portugal se mantivesse de maneira relativamente estável no bloco econômico. Então, uma diplomacia sempre aberta, buscando uma maior integração, aliada com ações que de fato visavam sanear o ponto causador da crise, que era de fato um descompasso fiscal, dá o tom do modelo português. Vou passar aqui na terceira fase, sei que já
já passamos ali da principal crise portuguesa. Então, em 2014, fim do período da Troika em Portugal, mas temos aqui um agravamento da crise na Grécia, vocês devem bem lembrar dessa época, e alguns movimentos já não foram tão estáveis quanto eram no passado, né? Ali, quando a gente fala durante a crise, já houve uma instabilidade política, e nessa época a instabilidade ela não foi descartada. Então, apresentou-se de fato ali uma cisão no modelo político interno de Portugal, sendo que alguns partidos, e novamente aqui muito mais que figuram muito mais ali à direita, eram favoráveis da exclusão da Grécia no bloco. Então, o que é até uma dicotomia, né? Porque quando Portugal apresentou, obviamente, não é um cenário com a mesma magnitude de problema do que o grego, mas apresentou um problema similar. O grande medo era ser excluído. E quando a gente vê, obviamente, ali a Grécia e parte relativamente grande do governo português sendo favorável à exclusão da Grécia do bloco por um problema idêntico, é um tanto quanto estranho. Apesar disso, né, e obviamente junto dessa pressão a gente notou uma pressão certa nacionalista, até tinha um slogan do tipo Portugal não é a Grécia, enfim, essa pressão foi de certa forma suprimida, né? Mantendo ali o pilar, o carro-chefe da diplomacia, da política externa portuguesa de integração, de fazer parte. Inclusive, Portugal acabou analisando o problema grego e dos PIGs, incluindo de próprio Portugal, com uma crise não existente somente em alguns países, mas encaixotando com uma grande crise de dívida pública europeia, e que, por ter o escopo maior do que um país. Professor Felipe, tá sem voz. Acho que deu só. Vê o seu microfone, ele desativou. Por favor. Deu uma. Ficou mudo. Voltou? Voltou. Pode Show. continuar, voltou. Bom, eu vou. Não sei quando pararam de ouvir, professor Clayton, só para eu. Alô? Pode retomar aí no slide mesmo, não tem problema. Show. Vocês estavam da crise, enfim, da política econômica. Pode retomar. Show. Bom, só um segundo. Boa. Então, como nós vemos ali, havia uma pressão nacionalista de partidos de direita favoráveis à exclusão da Grécia do bloco, quando apresentou um problema muito parecido, mas essa pressão foi suprimida ali, o mote de integração, e é o mote que dá o tom para o modelo português, continuou em voga. Portugal não foi um defensor da exclusão da Grécia do bloco econômico, e ele trouxe uma visão muito útil do problema, né? Ele encaixotou a crise como não sendo unitária dos países e aqui dos PIGs, mas sim como uma grande crise de dívida pública europeia. Então, obviamente, como disse, Portugal conseguiu sair ali da crise galopante que estava, mas ele precisava recuperar uma coisa muito importante, que era de fato a sua credibilidade, né? A gente tem que lembrar que a credibilidade de um país que apresenta um nível de endividamento tão grande, ela é maculada de certa forma. Então, para que fosse possível recuperar essa credibilidade a nível brasileiro, a nível brasileiro não, desculpa, a nível mundial, Portugal fez um movimento de maior alinhamento ainda com a Alemanha, que é obviamente ali líder econômico da Europa, e obviamente com as suas posições econômicas, e isso acabou afastando Portugal, de certa forma, dos seus interesses atlânticos. Não sei se vocês lembram ali no primeiro slide, a gente tratou que na sua entrada, Portugal falou de assumir o papel como país atlântico e europeu. E, obviamente, com esse movimento, com maior necessidade de alinhamento com a Alemanha, esses interesses acabaram passando
para perdendo prioridade. A gente falar um pouquinho de divisão geral, agora não separando em períodos, né? Como eu falei, como a gente falou anteriormente, Portugal tinha, sim, uma grande necessidade de uma modernização econômica, e além ali do financiamento via fundos estruturais, etc., foi buscado, obviamente, uma maior receptividade à IDP, investimento direto. É muito bacana analisar ali que, em teoria, o IDP ele se apresenta maior do que IDE, e a fonte desse investimento é justamente, e aqui é um ponto também de atenção, justamente de países da própria União Europeia. Putz, mas o que isso traz? Obviamente, uma faca de dois gumes. Você tem uma maior integração, que é o que justamente a diplomacia portuguesa visou durante esses 3 períodos, mas há aqui um ponto de atenção muito forte de que as divisas, né, todos os lucros, etc., etc., vão ser remetidos para próprios países da União Europeia. Essa riqueza não tende a ficar em Portugal. Outro ponto muito importante é a gente analisar a trajetória, aqui a trajetória do grau de abertura econômica portuguesa, né? A gente falava ali que, puxa vida, Portugal não se sentia parte da União Europeia e, obviamente, quando a gente fala em integração, é natural trazer a liberdade, desculpa, não, a abertura econômica como uma das principais variáveis a ser verificada. A gente pode ver ali que em 95 o nível era de 62%, e ali eu vou tratar 2014 já era 84%, então a gente teve aí um aumento de 22 pontos percentuais durante esse período pegando o segundo e a terceira a segunda fase, desculpa, da política, então, política externa. Então, a gente vê de fato que Portugal teve sucesso, a gente consegue falar, obviamente, que houve sim relativo sucesso quanto à integração portuguesa para com o resto do bloco. E aqui algumas considerações finais. É inegável que o modelo português, e aqui o modelo português, quando eu falo, a gente vai falar do modelo de reestruturação, e aqui é muito mais suscitado pela própria Troika, ele causou, sim, custos sociais, mas que esse modelo, inclusive com forte auxílio ali da diplomacia portuguesa, da política externa portuguesa, apresentou um resultado satisfatório. E aqui, qual é o principal índice de sucesso que a gente pode analisar? É a manutenção de Portugal dentro do bloco econômico. Gostaria de trazer um ponto de atenção que, obviamente, é uma discussão que teremos que ter daqui 4, 5 anos. Com a saída de Portugal da Troika, era óbvio, mas e de fato foi notado, foi um relaxamento na postura desse conservadorismo fiscal, apesar de para aumentar ali a sua integração e recuperação da credibilidade, houve um alinhamento na Alemanha, com a Alemanha, que é um parceiro comercial muito importante para Portugal, o conservadorismo fiscal foi deixado relativamente de lado. E, obviamente, apesar da gente apontar o modelo português como satisfatório para a saída da crise da dívida pública, é necessário salientar que a situação econômica de Portugal não se encontra desde 2014 em patamares confortáveis. Então, existem problemas estruturais, a dívida pública ainda é bastante grande, e um movimento de relaxamento de como foi, só para acho que vocês terem uma ideia, no ano de saída, 2 anos depois da saída, então em 2016, os salários do funcionalismo público já haviam aumentado em 20%, entre outras questões. Então, esse movimento ele sucinta algo, né? Até que ponto o modelo português teve sucesso somente por questões contratuais da Troika, né? Até quanto
o modelo português pode ser atribuído a Portugal. Obviamente, como a gente já citou várias vezes, a diplomacia portuguesa teve um papel muito importante na manutenção de Portugal no bloco econômico, mas em termos de piloto de política fiscal, esse relaxamento quase que imediato é um ponto a ser analisado. E algo que a gente pode adensar ainda mais a discussão é que o Estado português, como vocês sabem, é endividado. Há menos de 10 anos passou por uma crise de solvência do Estado e que agora, desde 2019, o mundo se encontra em pandemia. E essa pandemia trouxe, de fato, impactos gigantescos econômicos. E, obviamente, caberá aos estados lançar mão de políticas para aquecimento econômico. Então, um ponto que deverá ser muito estudado é como o Estado português vai se comportar ali em capitanear soluções do problema econômico causado pelo Covid, sem trazer tanta pressão aos cofres públicos deles. Então, acho que essas são as considerações finais. Novamente, eu saliento aqui que, dependendo da ótica, o modelo português de política externa, ele trouxe, obviamente, uma estabilidade necessária para a manutenção de Portugal no bloco, isso, obviamente, apoiado nas políticas de reestruturação da Troika, mas talvez por ações não somente de Portugal, mas por situações externas, né, por variáveis exógenas, talvez a modernização, a evolução da economia portuguesa não alcançou o nível que era idealizado ali em idos de 1986, na data da entrada de Portugal no bloco econômico. É isso, pessoal. Obrigado, professor Felipe. Excelente apresentação aí, conseguiu sintetizar, né, o nosso trabalho aí que nós escrevemos, não é? E eu tenho uma provocação aí final, não é? Dado o avançado da hora, depois eu vou abrir para duas perguntas via chat, tá? Eu vou ter uma provocação aqui. A saída da Troika, você analisa como algo importante para a entrada do investimento estrangeiro e aquele afrouxamento citado nas políticas fiscais, enfim, você acha que isso pode ser um atrativo à época ou não? O panorama que se passa ao sair de maneira, e aqui eu digo de maneira limpa, que é saldando a sua dívida de um plano de reestruturação, a mensagem que se passa para as demais nações é do tipo: opa, pessoal, eu sei que eu vacilei por muito tempo aqui, me endividei forte, mas acho que agora eu entendi qual é o recado, entendi o que eu tenho que fazer para sanear minhas contas públicas, e assim eu fiz. E obviamente aqui quando Ops, acho que ele caiu. Opa, acho que eu Caiu. Acho que já voltou. E a Voltou. mensagem que de fato se passa quando você sai de um plano de reestruturação, quando você consegue demonstrar resultados cabíveis, isso aliado novamente à diplomacia portuguesa, que de uma forma ou outra, até por talvez ser impregnada com esse medo de ser vista como um vira-lata europeu, sim, eu acho que isso ajudou muito a atratividade de investimento de outros países em Portugal, findo este período. E o relaxamento, obviamente, é algo que a gente nota não somente em países, né? Um paralelo que eu uso aqui é quando a gente está numa dieta e tem o dia livre lá, a gente se mata de comer. Era natural de que com tanto arroxo, e aqui é uma seara que nós não entramos no trabalho, mas que talvez seja válida para um trabalho futuro, é que quem pagou a conta desse arroxo, né? Uma coisa que eu e o professor Raci, a gente discutiu algumas vezes, que a classe média sofreu para dedéu em Portugal durante essa época, né? Você teve um aumento de
de carga tributária, funcionários públicos que realmente, até pela população diminuta, são abundantes, tiveram seus salários congelados. Então, assim, o preço social foi muito forte e a gente tem que lembrar aqui até dos clássicos, Maquiavel, etc., o Príncipe, o político quer se manter no poder. Então, acho que esse relaxamento também foi uma forma de demonstrar para a população do tipo, pronto, o pior passou, agora podem ficar mais tranquilos. Não sei se eu consegui sintetizar a resposta, professor, mas eu acho que os dois movimentos eram muito esperados. Excelente, excelente a participação. Quero agradecê-lo, não é? Abrir aqui no chat, se algum aluno tiver alguma pergunta, vou abrir duas perguntas. Alguém alguma pergunta? Bom, sem perguntas. Foi muito esclarecedora a palestra, professor Felipe. Quero agradecê-lo dentro do tempo que nós temos aqui, não é? Conseguimos dar conta aí desse panorama português, não é? E dessa entrada, na verdade, de Portugal na União Europeia, enfim, todos os mecanismos que acabaram por trás desse sistema de entrada que não foi tão simples como as pessoas pensam, não é? O professor Não. Felipe conseguiu trazer essa ideia para nós. Muito obrigado, professor Felipe, eu lhe agradeço. E considerando que não temos mais perguntas, dou por encerrada aqui a nossa apresentação na Semana de Ciência e Tecnologia. Vou parar aqui a gravação